Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Exatamente quando estamos comemorando a longa existência da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, da Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso. Uma obra que atravessa os tempos, cumprindo a missão que lhe deu origem: divulgar o pensamento espírita enquanto cultura. Quando assim nos referimos, precisar de uma maneira objetiva o significado de cultura, quase sempre confundida com erudição. Aquele ou aquela que tenha lido muitos livros, por exemplo. Cultura, de maneira simples, é um modo de vida. Cultura tem a ver com o cotidiano, com o dia a dia. Como é que eu vivo e convivo em família, em a sociedade? São ideias, sim, mas são ideias vividas. Não são apenas ideias guardadas na memória, ou citadas pela boca, mas as crenças, algumas antigas, que vêm de geração em geração, grandes ideias que atravessaram os tempos, o esforço da humanidade, desde os dias recuados da sua história, que as gerações vão transmitindo, e de uns tempos ao dia de hoje, os livros, os pensadores, pesquisadores, mais recentemente, todo o potencial da tecnologia, da informação, enfim. É assim que entendemos cultura. E assim, entendendo, a doutrina espírita surge no século XIX, em sua segunda metade, quando ocorria uma crise na cultura, uma crise no pensamento humano. E a doutrina é uma cunha, trazendo uma nova ordem de ideias, fundamentada naquelas bases históricas, nas crises experimentadas naquele período. Ou seja, a razão surge, toma lugar e derruba a fé cega e dogmática, e a partir da razão o homem vai construir, ou assim deseja, uma nova cultura libertária, com um pensamento livre. A partir deste, quer construir um homem livre, uma sociedade livre, de pessoas capazes de pensar, decidir, com base na razão, no conhecimento, não mais aquele da fé cega e dogmática, mas um conhecimento crítico, que lhe exija reflexão, e assim resolver as questões do cotidiano, ou as magras questões da história humana, para que o homem pudesse ser feliz, bem conviver, construir uma sociedade de direitos
de fraternidade, igualdade e liberdade, como está na tríade da Revolução Francesa. Então, a doutrina espírita é uma nova ordem de ideias, repetimos. É uma cultura. Daí, pensar na Rádio de Janeiro como um veículo de propagação, de divulgação, de estudo, de troca de ideias, de experiências em torno da cultura que é a doutrina espírita, dentro da cultura dos tempos atuais, fazendo um recorte na cultura ocidental. Dito assim, é preciso, e nos propomos no programa de hoje, abordar um tema que tem atravessado a história humana. Consciência de culpa ou consciência de dever. Para assim proceder, abordar esse tema, vamos fazer uma digressão histórica. Vamos voltar a uma análise já aqui iniciada, sobretudo no programa anterior. Pensando que a doutrina espírita, como foi dito, uma nova ordem de ideias, chega no Ocidente, na segunda metade do século XIX, quando havia um império, no sentido próprio, ou seja, uma instituição poderosa que dominava o pensamento humano, as instituições, ditava regras, condutas e conduzia o homem na sua possibilidade de pensar, decidir, as suas práticas, procedimentos, qual seja a religião. Não qualquer religião, mas uma herdeira, assim se colocava, do pensamento de Jesus. Era o cristianismo marcado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E vamos nos valer, mais uma vez, do livro Cristianismo e Espiritismo, escrito por Leon Denis. Quem é Leon Denis? Sobretudo quando nós pensamos na doutrina espírita como cultura. Leon Denis nasceu numa pequena localidade nas mediações de Tours, França. Aos 18 anos, tornou-se representante comercial da empresa onde trabalhava, passando a realizar constantes viagens. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18 anos, tomou contato com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, entregando-se com avidez à sua leitura. E ele diria mais tarde: comprei imediatamente o livro, assinalei o seu conteúdo, encontrei ali uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Firmou-se a minha convicção. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. O contato de um jovem, no século XIX, com uma nova ordem de ideias, a cultura espírita. Herculano Pires, pensador, filósofo espírita brasileiro, com base em um dos biógrafos de Leon Denis, assim diz: assim quanto o papel de Kardec foi o do sábio, o de Leon Denis foi o do filósofo. Kardec é a pesquisa, Denis é a análise, a reflexão. Mas em ambos a razão é a bússola. Veja, nós estamos falando de tempos, século XIX, de mudanças.
de uma cultura que iria se construir com base na razão, da contribuição do iluminismo, um conjunto de ideias de diversos pensadores do século XVII, XVIII ao XIX. Voltando, a razão é a bússola, o instrumento de controle. Mas em Kardec e Denis, a razão não é fria. Isso é muito interessante e sem alma, complementa o Herculano Pires. Uma das graves consequências do iluminismo no afã de libertar o pensamento humano, ao transformar a razão em deusa, de certo modo, tornou a razão algo sem alma, fez uma cisão dentro de uma estrutura herdada de um pensador francês, René Descartes. Ele dizia, eu penso, logo existo. E aí separa-se a razão do sentimento. E, em consequência, no processo histórico, a razão, a ciência se descompromete da ética. Não é objeto da ciência pensar valores, isso seria da filosofia, e temos uma razão fria, sem alma, sem sentimento, diferente daquela proposta por um dos precursores de Jesus e do próprio Espiritismo, Sócrates, ainda lá na Antiga Grécia. Para ele, todo conhecimento era de autotransformação. Todo o pensador teria que experienciar em si mesmo o conhecimento que iria lhe promover mudança para que ele cuidasse de si, tornando-se uma pessoa melhor. Pois bem, continua o biógrafo Gaston Luce falando de Leon Denis. Diz que Leon Denis desenvolveu o cogito logo sum de Descartes com a locução penso, logo sou como sou e quero ser cada vez melhor. Essa frase de Leon Denis é socrática. Penso, logo sou como sou e quero usar o conhecimento que vou adquirindo para me tornar uma pessoa melhor. Pois bem, o que vamos agora ouvir no nosso programa, Novos Rumos para um Mundo Melhor, na edição de hoje, é retomar um estudo necessário à abordagem do tema. Precisamos fazer uma viagem para compreender como é que o cristianismo se transforma numa religião. E que religião é essa? O que ela deixou de legado para a humanidade? Do ponto de vista dialético, ou seja, o bem e o mal. O legado da religião Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo nessa matriz, que se diz seguidora de Jesus, deixou-nos um legado, para o bem e para o mal. E é isso que Leon Denis ousa, como pensador, usando a razão para fazer análise, a reflexão do cristianismo desde a sua origem, os apóstolos, Jesus, até os seus dias, por volta do começo do século XX, XIX para o XX. O seu trabalho profundo deu-nos o livro Cristianismo e Espiritismo. É um livro importante para entender não só essa relação entre cristianismo e espiritismo, como o título propõe, mas para que os espíritas entendamos o que é o cristianismo, no sentido original, aquele dos 3 primeiros séculos, e no que ele se transformou
por um processo absolutamente humano, como nos assevera o nosso querido Emmanuel, quando no livro que leva o seu nome ele diz, se referindo à crise ocidental: pode-se apontar como uma das causas desse estado caótico a defecção espiritual da Igreja Católica, negando-se a cumprir as determinações divinas para disputar um lugar de dominação no banquete dos poderes temporários do mundo, se houvesse mantido sua posição espiritual, fortificando as almas no seu longo caminho evolutivo, como mediadora entre o céu e a terra, as transições sociais inevitáveis não seriam penosas para as gerações do século XX e certamente do XXI, digo eu. Mas a Igreja negou-se ao cumprimento de sua grandiosa missão espiritual, e o resultado temolou na desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentes da vida. Não duvidemos, dentro de nossa certeza incontestável, o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. E, por certo, se o futuro da humanidade pertence ao Evangelho, deve-se vivê-lo hoje para auxiliar o homem do presente em suas inquietações e dores. Daí a importância de se estudar este livro, Cristianismo e Espiritismo, que se mantém atual, para que, vamos repetir, compreendamos não só essa relação histórica, cultural e mais do que planejada no mundo espiritual, porque o próprio Leon Denis diz assim, a evolução humana se dá de ideia em ideia, de concepção em concepção, das mais simples às mais complexas. Ela vai se ampliando, se alargando à medida da evolução intelecto-moral que o espírito experimenta através das múltiplas existências, desde quando se pôs de pé pela inteligência, saindo da condição animal, princípio inteligente, tornando-se espírito na condição huminal. Então, vamos passar a palavra à nossa querida Tereza Cristina, companheira, amiga, médica, militante do movimento espírita, estudiosa da doutrina espírita, da cultura espírita e, no caso específico, do pensamento de Leon Denis e, mais ainda, particularmente, desta obra, Cristianismo e Espiritismo. Vamos prestar atenção, ouvir, acompanhar, anotar e refletir junto com a nossa querida Tereza Cristina. Boa tarde a todos que nos assistem pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Novos Rumos, e aos que nos assistem pela rede mundial de computadores, nas diversas redes sociais e pelo YouTube. Sejamos todos bem-vindos. Eu sou Tereza Cristina e hoje continuaremos nosso estudo sobre o livro Cristianismo e Espiritismo, da obra de Leon Denis, apresentando seus principais aspectos em blocos de capítulos. No slide 1, ao todo são 11 capítulos, onde o autor vai caminhando pela história do cristianismo, início do espiritismo e depois todas as questões sobre a doutrina espírita e mediunidade. No segundo slide, os 3 primeiros capítulos falam sobre os evangelhos em si e a sua origem, autenticidade e sentido oculto do mesmo. O Cristo nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e posteriormente transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Ressaltaremos para a nossa reflexão o sentido oculto dos mesmos. Existe uma hipótese que o Cristo seria uma personagem filosófica, não teria nascido, pregado e morrido, e que seria os apóstolos criadores do cristianismo. Porém, sabemos dos parcos conhecimentos deles, com exceção de Paulo.
No slide 3, que fala sobre a autenticidade dos evangelhos, ele inicia falando da suprema grandeza de Jesus. A grande figura de Jesus ultrapassa todas as concepções do pensamento. Sua doutrina, toda luz e amor, dirige aos humildes, aos pobres, às mulheres e a esses homens do povo curvados sobre a terra, e a essas inteligências esmagadas ao peso da matéria. No slide 4, neste mundo judaico, sombrio e exclusivista, em que reinavam o ódio e o egoísmo, a doutrina do amor e da fraternidade só podia emanar de uma inteligência sobre-humana. Além, duraria uma doutrina de 20 séculos, mantendo amor e fraternidade. Além disso, não falta testemunho histórico da existência de Jesus, posto em um reduzido número. No slide 5, os evangelhos estão impregnados de lições para os iniciantes, porém, ensina ao homem o que lhe é necessário para se conduzir moralmente na prática da vida. Mas o sentido profundo, o sentido filosófico da doutrina, este é reservado à minoria. No slide 6, o cristianismo, com seus 12 séculos de dores e trevas, não foi uma era de felicidade para a raça humana. Mas o fim da vida terrestre não é a felicidade, é a elevação pelo trabalho, pelo estudo, pelo sofrimento. É, em uma palavra, a educação da alma. E a via dolorosa conduz com muito mais segurança à perfeição que dos prazeres, segundo Denis. No capítulo slide 7, do 4º ao 7º capítulo, inicia essa parte dizendo que a doutrina do Cristo é a do amor. E o Sermão do Monte resume a moral cristã. Aborda as questões espirituais, como a doutrina secreta, as relações com os espíritos dos mortos, isto é, a comunicabilidade dos espíritos, que minavam o poder da igreja, que, assustada, resolveu pôr termo ao profetismo e impor silêncio a todos, impor ao cristianismo alterações como os dogmas do pecado original, das penas eternas, da infabilidade papal, retornando à concepção de um Deus implacável e vingativo. No 8º slide, que é a partir do 8º capítulo, inicia falando sobre a decadência do cristianismo, o triunfo do materialismo com suas teorias predominando sobre a ciência e o advento do espiritismo, suas comprovações científicas, suas implicações na formação de uma nova sociedade com a doutrina da renovação. Depois apresentamos a conclusão e traz 14 notas complementares sobre a autoridade da Bíblia e as origens do Antigo Testamento, a origem dos evangelhos, a autenticidade dos evangelhos, o sentido oculto dos evangelhos, a reencarnação, as relações dos primeiros cristãos com os espíritos, os fenômenos espíritas na Bíblia, o sentido atribuído às expressões deuses e demônio, sobre o perispírito ou corpo sutil, opinião dos padres da igreja, Galileu e a congregação do Índex, Pio X e o modernismo, os fenômenos espíritas contemporâneos, provas da identidade dos espíritos, sobre telepatia e sobre sugestão ou transição do pensamento. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. O tema desta edição é
consciência de culpa ou consciência de dever. Para abordar esse tema, no primeiro bloco, tomamos a contribuição valiosa de um filósofo, pensador espírita, da primeira hora, quando, em França, Léon Denis pôde, com a sua dedicação, nos oferecer um contributo notável. E nesse contributo destaca-se um dos seus livros, Cristianismo e Espiritismo, cuja apresentação foi feita pela nossa querida Tereza Cristina, estudiosa, dedicada à doutrina espírita trabalhadora e, inclusive, grupo de estudos sobre o pensamento de Léon Denis. Ela é de Cuiabá, Mato Grosso, do movimento espírita daquele estado. Retomando, é importante frisar o legado que Léon Denis nos traz. Qual o legado do cristianismo? Podemos tomá-lo sob duas dimensões, ou sob dois aspectos. Aquele que ele bem ressalta quando fala do Sermão do Monte. Num entardecer, vestido de luz, Jesus cantou a mais bela canção, inaugurando uma era nova, que pensadores como Hannah Wolff, uma psicoterapeuta, em seus livros, nos quais ela pôde abordar o cristianismo, Jesus, no seu contexto histórico, as sombras da época, as mazelas daquele povo, que era o próprio povo de Jesus, o farisaísmo, os saduceus, etc. E uma ética universal, desenhada, esboçada na primeira revelação, mas afirmada em sua inteireza por Jesus e que aparece resumida nas expressões iniciais da prece modelo ou do Pai Nosso. Pai Nosso, essa expressão, esse evocativo é uma síntese. Jesus, na sua ética universal, traz Deus, aquele que ele apresentara à samaritana no poço de Jacó, para ser adorado em espírito e verdade. Deus amoroso, Pai, a paternidade universal e, como corolário, a fraternidade universal. E essa mensagem, ela se fez e se constituiu na história humana de maneira notável, indene a quaisquer interpretações equivocadas ou desvios cometidos em relação ao pensamento de Jesus. O outro legado foi um reducionismo dessa mensagem, uma pauta moral de costumes, que foi um arranjo dentro do que o Padre Alta, em seu livro, chama de cristianismo dos padres, dos vigários, da cúria romana, da igreja reformista, né? E é isto que vamos passar a examinar agora, com a contribuição de pensadores como o Marcelo Camurça, quando um pensador brasileiro, doutor nas ciências da religião, diz claramente que há duas doutrinas, uma religião de salvação e uma religião de aperfeiçoamento. E mais particularmente, vamos recorrer ao livro de Erich Fromm, Psicanálise e Religião,
E, tomando esta contribuição, temos lá, diz ele, e ele vai tratar primeiro da religião autoritária, ou aquela que seria a religião de salvação. E ele assim diz, tomando como referência o dicionário Oxford. O que é religião? Religião é o reconhecimento de que algum poder superior, invisível, controla o destino do homem, exigindo obediência, respeito e devoção. Toda a ênfase da definição está no reconhecimento, na ideia de que o homem é dirigido por um poder exterior. Mas por que isso? Porque um poder que dirige, que controla o homem. Isso tem a ver com a antropovisão que essa religião autoritária tem. O que é o homem para essa religião autoritária? Ele entende o homem como um ser frágil, fraco, a partir de uma premissa, que no caso é um dogma, qual seja o pecado original. Na religião autoritária, todos os homens têm defeito de fabricação. Ou seja, vamos usar aqui uma expressão de um dos pais do protestantismo, Calvino, quando ele diz assim: o homem, pela sua queda no estado de pecado, perdeu completamente toda a habilidade de querer qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De modo que, sendo o homem natural totalmente avesso a este bem e morto no pecado, não é capaz, por seu próprio esforço, de se converter ou de se preparar para tanto. Entenderam? Ele não é capaz, é um ser incapaz. O pecado original o contaminou de tal modo que ele, segundo a religião autoritária, no caso, o cristianismo da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, ele nem se salva por si mesmo. A sua vontade, a sua emoção, o seu pensamento está contaminado. Qual seja, a virtude principal dessa religião autoritária é a obediência. E o pecado principal é a desobediência, que é a marca do pecado original, como está no livro de Moisés, o primeiro, o Gênesis, na figura de Adão e de Eva, né? Do mito que lá está. Então, essa é a ideia. Então, a religião autoritária, ela está assentada na ideia da fraqueza do homem, de que ele é insignificante, é pecador, está contaminado, ele é falível, ele, portanto, não pode ter liberdade para pensar, ele tem que obedecer, se submeter a regras para se salvar. E há uma leitura de que o mundo é lugar de sofrimento, aí vem o castigo, etc. A religião humanista, ao contrário, diz Erich Fromm, está centralizada pela ideia do homem e de suas potencialidades. Diz ele, o homem deve desenvolver a força de sua razão para que possa entender a si próprio, as suas relações com os seus semelhantes e o lugar que ocupa no universo. Ele deve reconhecer a verdade, tanto no que se refere às suas limitações ou sombras e suas potencialidades. E é com base na razão que ele deve desenvolver a sua capacidade. Daí a ideia da doutrina espírita, religião humanista de aperfeiçoamento, que o progresso
moral é antecedido pelo progresso intelectual. Também, como está dito no Livro dos Espíritos, questão 71, a inteligência é exatamente isso. É uma capacidade própria do homem que lhe permite entrar em relação com consigo mesmo, com o próximo, com as coisas vivas, com a natureza, e com isso ele pode desenvolver uma solidariedade natural. Ele se sente interdependente em relação ao outro, em relação à natureza, né? E a religião para ele aí tem um papel. A religião humanista de aperfeiçoamento tem um papel pedagógico, de guiá-lo, de ser um pedagogo. E a experiência religiosa é uma experiência integrativa. Vamos a Allan Kardec, religião como laço, né? Um laço que faz, a partir do qual o indivíduo se integra consigo mesmo, com o outro e com a natureza. Então, nessa religião, o objetivo é atingir a máxima força, desenvolver tudo que o homem é como filho de Deus, criado por ele, e não a máxima fraqueza. Essa é a realização pessoal. Desenvolver todo o seu potencial. Como diria Aristóteles, ele é potência que deve ser transformada em ato, no cotidiano, no progresso, no bem. Essa é a visão da religião humanista, que Erich Fromm dá vários exemplos, como o budismo, o taoísmo, e poderíamos colocar aí o espiritismo. E ele ainda vai adiante, fala de Jesus e Sócrates como símbolo dessa religião, religião humanista. Dito isso, podemos então dizer que toda essa ideia de culpa é inerente à religião autoritária, né? Essa religião que vê o homem fraco, pecador, que está na terra para sofrer, que deve obedecer cegamente, através de uma fé cega, a culpa é um transtorno psicológico, uma cicatriz no emocional, no psiquismo humano, que é uma marca da sua fragilidade, do seu pecado. É como se fosse uma bola de ferro, aí a culpa, que está aprisionada por corrente poderosa da obediência e tolhindo o homem de caminhar, de decidir, de aprender, já que o entendimento do erro é contra Deus. O pecado é contra Deus. Então ele tem a liberdade limitada, ele não pode usar a própria consciência e razão para fazer escolha. A doutrina espírita, como religião humanista, diz que o erro é próprio de um estágio evolutivo e à medida que se evolve, vai se libertando do erro e o erro é contra a própria consciência, né? E aí sim, aparece também uma culpa, mas não aquela culpa atávica, uma sombra que persegue o homem ou a própria civilização ocidental. É um transtorno momentâneo, como está no livro Céu e Inferno, no qual Allan Kardec traz uma trilogia, arrependimento, expiação, reparação. Né? Então, para melhor entender isso, o que a doutrina espírita coloca, vamos nos valer de um exemplo que está no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Ele trata de fatos que ocorrem no carnaval, no caso, no cenário da cidade do Rio de Janeiro. Uma moça espírita, muito jovem ainda, né? Mas já dedicada à doutrina espírita, estudiosa, que entrara em contato com a doutrina espírita por dúvidas, por inquietações íntimas, né? E passa a ser uma estudiosa dentro daquela proposta do Leon Denis, né, de análise, de reflexão, usando a razão, e ela vai se encontrando, vai identificando a doutrina espírita, e vai se identificando com a doutrina, vai se transformando e vira uma trabalhadora do bem. Naqueles dias tumultuados do carnaval,
ainda que não fosse o mais adequado, ela resolve sair de casa para fazer o seu trabalho de rotina, que era atender uma senhora idosa, enferma, solitária, que precisava da sua assistência. E ela se põe na rua, naquele tumulto, e eis que num dado momento ela é atacada por bandidos, malfeitores, que além de lhe roubar, de assalto no sentido de roubo ou furto, queria fazer um assalto sexual. E ela, ali, confusa, recorre à oração e recebe a assistência da espiritualidade, do seu benfeitor e deste, a companhia de Bezerra de Menezes, que a socorre, livrando-a daquela situação. E Manuel Filomeno de Miranda quer entender como é que ela, estando em tarefa relevante de caridade, como é que ela se vê na iminência de prejuízos irreversíveis, além dos danos físicos, morais, emocionais. E Bezerra esclarece a Manuel Filomeno de Miranda, remetendo ao passado. Veja, então, aquilo que ela estava ali vivendo, aquele drama, aquele assalto, tinha a ver com um passado, não é? Então, poderia ser uma prova, uma provação, como uma forma dela a se acertar consigo mesma por conta de um erro que estava gravado na sua consciência. Seria uma expiação, né? Aí algo mais grave pela sua postura renitente no mal em várias encarnações? Bom, vamos deixar aí a reflexão. Então, diz Bezerra de Menezes a Manuel Filomeno, por vindouros sofrimentos, diz que ela, na economia da evolução, tinha aquele encontro consigo mesmo, por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência, que a infelicitaram, gerando muito dissabor naqueles que lhe sofreram o desequilíbrio. Então, aí tem a causa, que ela não sabia, não é? Quando buscou a doutrina. Ela poderia ter um incômodo, algo de insatisfação, mas ela não tinha consciência exata pelo esquecimento do erro que cometera. Né? Ela estava sob a sombra de fatores kármicos naquela atual existência, né? Que poderiam levá-la àquela situação ou algo mais grave, ser realmente vítima de um estupro. Então diz Bezerra Menezes, sinceramente consciente da necessidade de depuração, ante a luz do conhecimento espírita que lhe vitaliza o ser, dispôs-se à renovação pelo amor e pelo trabalho. Então, ela que estava marcada por fatores kármicos para sofrer uma dor resgate, ela, diante dos próprios médios granjeados, pela mudança de conduta, pelo trabalho no bem, pela conquista de valores, ela se liberou de testemunho de largos testemunhos de dor e sombra. Então não está escrito. Estava escrito que ela estava sujeita, que ela estava com a possibilidade de passar por uma dor resgate. De uma certa monta. Ela poderia ser, de fato, vítima do assalto, estuprada, mas ela, sem ter consciência do erro, a culpa estava nela, sim, mas não no sentido do pecado original, mas porque ela própria cometeu um erro no plano da própria consciência, com um comportamento que já não era próprio do seu estágio evolutivo, e ela é como que levada pelo relógio existencial para aquele encontro consigo mesmo numa circunstância dolorosa. Mas tudo que ela granjeara, olha aí, como é que ela granjeara? Sem até ter muita consciência disso, pelo esquecimento, repito. Ela usou o que se pode chamar
de consciência do dever. O que é isso? Mediante cuja claridade será mais fácil a utilização dos instrumentos de alcance para o processo de renovação anterior. Qual seja? O trabalho no bem, né? Porque nós encarnamos para praticar o bem, para contribuir para o progresso coletivo mediante o nosso próprio progresso. A doutrina é uma religião humanista de aperfeiçoamento. Não é de castigo, não é de sofrimento. Então, ela não fez de caso pensado. Quando ela se aproxima da doutrina e vai se transformando, ela passa a ter uma outra conduta, que é uma tomada de consciência do dever, que ela está aqui para isso, para fazer o bem, para ajudar. Essa é a forma de ser feliz. Porque a doutrina espírita não propõe, como a religião de salvação autoritária, o sofrimento, a dor, que a terra é um vale de lágrimas. Não, ela assumiu. Então, ela sai da dor de resgate, já não lhe é necessária, e ela sobe um patamar, a dor conquista, né? E essa conquista que ela faz estudando, refletindo, praticando bem, culmina naquele instante, quando ela tem, no relógio da evolução, a hora marcada com a verdade de si mesma num quadro circunstancial complicado, mas que ela não precisa passar por ele chegando a termos de ser estuprada. Não, a situação em si, diz Bezerra de Menezes, aquele mal-estar, aquela situação ali, já por si só, tem um caráter preventivo, como ele diz, como ela granjeara méritos, pelo conhecimento espírita, se renovando pelo amor e o trabalho, aquele dissabor, aquele mal-estar por ela experimentado, já lhe fora suficiente para se libertar. Veja aí como é a doutrina espírita, para que a gente possa repensar. Nós estamos numa hora de renovar conceitos. Nós somos herdeiros dessa religião poderosa, que se diz representante do cristianismo, mas é o cristianismo dos vigários, dos padres, da cúria. É uma religião institucional da culpa atávica, do pecado original, da obediência cega, da fé dogmática. Temos que sair desse patamar quando estamos na doutrina espírita, né? E entender melhor o que conosco acontece, ou o que pode acontecer e pode ser evitado por uma nova forma de procedimento no bem, já que o amor anula os erros e os pecados, entre aspas, preparando o ser para ter testado, superar os impactos negadores do comportamento sadio. Essa moça triunfou, e ela triunfou mais ainda porque ela não se colocou para odiar aqueles seus agressores. Ela soube deixar que a lei cumprisse o seu papel, ela não buscou vingança, a justiça dos homens fez a parte que lhe cabia, já que eles foram presos pelos policiais, e ela guardou seu coração em paz. Como está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, só cai em armadilha de lobos os lobos. E assim concluímos o nosso programa de hoje, esperando que você, que nos acompanha até agora, possa pensar. A doutrina nos traz uma proposta: sair da consciência de culpa, que deve ser momentânea, nos liberar dessa culpa atávica e assumir a consciência de dever, cumprindo o bem que nos cabe cumprir no trânsito berço-túmulo. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.